Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, começando aqui mais um Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Meu nome é Rafael Ponzi, eu sou presidente aqui do Clube Empreendedor e estamos aqui para mais um podcast cheio de novidades e informações para você que empreende e você que é empreendedor. O Clube Empreendedor Brasil é de empreendedores, por empreendedores e para empreendedores. E hoje estamos aqui com o Maurício Salchini, nosso coordenador de núcleo de franquias. Tudo bem, Maurício? Tudo maravilhoso. Excelente, bom te receber mais uma vez, hein? Eu tô bem acompanhado. Maravilhosamente bem acompanhado. E animadíssimo para esse podcast. Eu também estou, vai ser muito bom esse podcast, sabe por quê? Porque estamos recebendo hoje aqui Leandro Condeixa. Olá! Tudo bom, Leandro? Tudo certinho. Você é da A2 no Varejo, não é isso? Isso aí. Você fala muito de varejo. Sim. Varejistas adoram A2 no Varejo. Imagino que sim. ele torce que sim. Ele torce que sim, né? Torce que sim. Muito bem. Hoje vamos bater um papo aqui sobre a empresa A2 no Varejo, as ações que a A2 no Varejo está fazendo com o Clube Empreendedor Brasil através do Polo, né, Paz e também do núcleo de franquias, não é isso, Maurício? Exatamente. Excelente. Então vamos bater esse papo? Vamos embora. Primeiro, quem é Leandro? Na verdade, o que o Leandro faz e o que é a A2 no Varejo? Vamos lá, então. Eu sou administrador e desde 2018, eu e minha esposa, Malu, a gente começou a postar conteúdo na internet sobre gestão de pessoas no varejo. Boa. E em 2021, a gente decidiu começar, então, um trabalho de recrutamento e seleção especializado para o varejo. A gente viu que tinha uma demanda reprimida e que gestão de pessoas é um tema muito delicado no varejo, né? Onde mais tem vaga de emprego no Brasil e no mundo é no varejo. E é onde as pessoas menos querem trabalhar, é onde as pessoas mais são infelizes trabalhando. Então, a gente veio do varejo, né? Eu trabalhei em supermercado há muitos anos, a Malu também, e a gente decidiu, então, criar um projeto, né, para trabalhar com gestão de pessoas no varejo. Muito bom. Então, a gente, em 2021, começou a fazer trabalho de recrutamento e seleção especializado no varejo, e a gente veio crescendo. No início era só nós dois mesmo, hoje já somos 6 pessoas, e hoje a gente atende 20 estados do Brasil já e mais de 200 clientes. Perfeito, sensacional, hein? Queria registrar meu beijo e meu abraço pra Malu. Um abraço Sou grande fã da pra Malu. Malu, um abraço grande aí de todos nós aqui. Beijo, meu amor. Excelente, muito bacana. Bom, então a A2 no Varejo, essa empresa espetacular, tá fazendo trabalhos espetaculares também com o Polo de Ações de Impacto Social e com o Núcleo de Franquias do Clube Empreendedor Brasil, não é isso? Exatamente. Muito bem. Agora, sabe o que eu acho engraçado? Você falou agora que as pessoas não gostam de trabalhar no varejo, né? Eu tenho acompanhado muitos influencers aí da área de vendas, né? E eles têm um que, agora não vou lembrar o nome nunca, né? Mas assim, tem um muito bom que fala o seguinte, que as pessoas falam, pô, arranja um emprego pro meu filho, nem que seja de vendedor. Pô, mas como assim nem que seja de vendedor? A venda é o que faz a empresa se alavancar. Se a empresa não vender, tudo fale, tudo vai à falência, né? Uhum. Ninguém dá bola pra esse cara que é da área da venda, ninguém gosta muito de varejo, mas é o que faz a economia circular, não é isso? É isso. E a gente tem hoje no Brasil um preconceito cultural contra o trabalho no varejo. Por conta de muita coisa ruim que... Quase todo mundo tem uma história ruim para contar de alguém da família com trabalho no varejo. Infelizmente, a gente tem culturalmente patrões ruins, né, que não são todos, talvez não sejam a maioria, pela minha experiência dos meus clientes. Não é a maioria. Não é a maioria. Boa. Mas que isso é muito marcante, né? Então, as pessoas hoje chamam o trabalho no varejo de trabalho escravo, que é um desrespeito histórico, inclusive a escravidão, né? Sim, que eu nunca claro. vi escravo mandar currículo, ter 13º, férias. Exatamente. Né? Então, é uma realidade que é muito piorada por essa questão cultural. E nenhuma mãe sonha que o filho trabalhe no varejo, né? Então, tem toda essa visão negativa. Mas a verdade é que o varejo hoje tem tanta vaga que é uma possibilidade muito grande para muita gente crescer e fazer carreira. Foi a minha história, eu entrei como estagiário em supermercado. Né? Então, com pouco tempo eu estava crescendo justamente porque eu vi que tinha muita oportunidade, porque as pessoas estavam lá de má vontade, sem gostar, achando que o trabalho era ruim, e quem chega com uma visão positiva do trabalho, se esforçando, se dedicando, acaba encontrando o espaço vazio para crescer. Né? E Uma hoje avenida é um mundo de pela oportunidade. frente, né? Exatamente. Cara, Eu costumo dizer, pô, assim... tudo na vida também, né? Mas no varejo deve ser mais ainda, porque ninguém quer, né? Os pais acham o trabalho no varejo ruim. O jovem acha o trabalho no varejo ruim. E às vezes até o varejista acha o trabalho no varejo ruim. É verdade. E aí fica ruim. Aí fica ruim, claro. Né? Né? Todo mundo achando ruim. Tem dono de loja que chega para mim e fala assim, mas
vê se você consegue alguém mais ou menos aí para mim. Eu falei, mas você está me contratando para trazer alguém mais ou menos? Ele falou, não, é que eu sei que o trabalho aqui é meio ruim, é cansativo, não sei o quê. Eu falei, cara, tira isso da sua cabeça. Se você mesmo acha que seu emprego é ruim, sua régua de exigência vai baixar muito, você vai aceitar qualquer um e você nunca vai entregar uma experiência bacana para o teu cliente, porque você está sempre nessa... né, coisa de pegar o menos pior. Acontece comigo, pô, da pessoa pedir assim, Maurício, eu queria uma vaga de trabalho e tal, mas no seu escritório. Eu falei, qual escritório? Porque eu não tenho escritório. Tem aquela mesa ali que eu fico tomando cafezinho ali no meu notebook. Essa mesa que tá vendo aqui onde eu como pão de queijo, essa aqui é meu escritório, não é isso? E eu trabalho no salão da loja. É isso mesmo, O Condés. Então é muito interessante, porque assim, ela até aceita o varejo, mas não para atividade fina no varejo, sim, um teórico escritório teoricamente existiria. Deixa eu fazer uma observação sobre essa questão que você falou da mãe que quer um emprego para o filho. Nem que seja como vendedor. A gente vê muita mãe que o filho não está interessado em trabalhar e ela mesma fica procurando emprego para o filho no varejo. Né? E ela vai muito com essa pegada assim, não, ele está precisando muito, mas ele não está precisando, ele não está nem querendo. Né? Então, ela que vê que a percepção é que o varejo é um lugar que até pessoas que não querem trabalhar, que não estão interessadas, conseguem a oportunidade. E, infelizmente, isso é verdade mesmo. Felizmente para muitos. Mas é uma área que tem tanto emprego que tem espaço até para pessoas que não estão muito interessadas em trabalhar. Né? Você vê em várias lojas pessoas que estão ali, tratam mal os clientes, né? Têm indiferença, são antipáticas, são grosseiras, são mal educadas, e elas estão empregadas. Porque a gente tem hoje uma demanda muito grande de vagas e não tem quem preencher essas vagas. E você entende, Leandro, que o Dois no Varejo, sendo especializado em varejo, tem um ganho na sua entrega? Eu tenho certeza, isso eu tenho certeza. Uhum. Mas calma aí, antes de começar, muito boa a pergunta, vamos continuar nela. Mas antes eu queria que, assim, explica pra galera o que é varejo. Beleza. Varejo é o comércio voltado para o consumidor final. Então, varejo é o B2C. São as lojas que vendem para o cliente final, né? Porque existe a loja que vende para outra loja, que é o atacadista. Ok. Né? Então, tem a loja que vende para outra loja e a loja que vende para o consumidor final. Então, qualquer loja que vende para o consumidor final é varejo. É varejo. E aí, num conceito mais ampliado, hoje em dia entende-se toda a área de serviços como varejo também, porque tem exatamente as mesmas características do varejo. Então, parte de academia, hotel, toda essa área de serviços também se inclui seria no varejo. Conceito. Vários autores incluem já no conceito de varejo. Bacana. Mas o tradicional é aquela lojinha, a farmácia, a padaria, o supermercado. Loja de roupa. Loja de roupas, lojas em geral. Esse é o varejo. Isso. Muito loja de mate. É o que? Loja de mate, de pão de queijo, de chocolate, é isso? Esse é o varejo. Bacana. Então, já com esse conceito, a gente já entende o que é o varejo. Existe realmente muito preconceito em relação ao varejo e o varejo é responsável por movimentar a maior parte do PIB do país, né? Isso. Então, assim, vamos assim, falando o seguinte, você fez a pergunta, né? Se ele entende como benéfico ele ser especializado em varejo. Você acha benéfico ser especializado em varejo? Obrigado. A voz do Ponzi é sensacional. Vamos lá. Uma coisa interessante da gente observar né, eu sou profissional de RH, né, e convivo com muitos profissionais de RH, e uma coisa que fica muito clara quando a gente trabalha para o varejo e no varejo é que não dá para fazer RH, isso não só falando de recrutamento e seleção, mas de todas as áreas do RH, para o varejo como se faz para as outras áreas. Então, se eu estiver falando de uma indústria, de um escritório, né, o RH, tech, enfim, todas essas áreas hoje que tem trabalho de RH, no varejo precisa de um olhar muito próprio. E nem sempre a gente tem profissionais de RH tendo essa visão no varejo. Por quê? Assim como as pessoas não querem trabalhar no varejo, os profissionais de RH também não querem trabalhar no varejo. Então, existe o preconceito de quem vai para a operação, mas também de quem está na gestão. Então, o administrador, ele não quer ir administrar varejo. Ele não quer ser gerente de uma rede fast food. O cara do RH também não quer fazer recrutamento e seleção para supermercado, para loja, porque ele também tem essa visão de preconceito. Então, ele fala, eu vou lidar com um monte de gente difícil, que não quer trabalhar, pessoal complicado, que tem um histórico, né, de ensino deficiente, uma série de problemas. Então, o pessoal de RH não vai. Acaba indo, muitas vezes, o profissional de RH que vai desanimado. Então, ele não vai lá... Vai porque desistiu do outro, né? Exatamente. O cara que está excelente, pensando em um monte de coisas, tendo um monte de projetos, ele não vai se aprofundar em desenvolver
tecnologia para o varejo especificamente. Então ele vai ali, ele faz mais ou menos o que ele vê no livro, o que ele assistiu num vídeo no YouTube, vai tentando aplicar. Né? Então muitos profissionais de RH do varejo seguem receitinha de entrevista que acha na internet, tenta aplicar a dinâmica de grupo que viu na internet, provas que viu na internet, e ele não tem uma reflexão própria específica. E isso acontece também com recrutamento e seleção. Então, como eu sei, por exemplo, o perfil das pessoas que eu encontro na hora de fazer um processo de recrutamento e seleção para o varejo, eu já me preparo para esse tipo de processo seletivo. Então, eu tenho um roteiro de entrevista. Qual é a minha principal preocupação? Comportamento, educação, postura. É isso que eu quero ver. A maior parte das vagas no varejo não precisam de conhecimento técnico. Aprende-se isso lá no local. A maior parte das experiências, sim. A não ser por causa de açougueiro, padeiro, confeiteiro, alguma coisa assim. Tá, tudo bem. Que aí a gente aplica um teste prático específico. Mas a questão comportamental é mais importante. Né? Eu quero saber se o cara é educado, se ele é simpático, se ele tem uma visão positiva do trabalho, né? Se ele não vai lá já achando que o trabalho é ruim. Né? Que vivências que ele teve profissionais, como é que ele enxerga a vida. Então, o meu foco é todo comportamental. Então, eu preciso ter uma série de perguntas, e não uma ou duas, mas eu preciso ter um diálogo tranquilo com ele, e a gente costuma fazer entrevistas de 1 hora, e a maior parte das lojas faz entrevista de 15 minutos, justamente porque eu quero bater papo e entender a realidade. Claro, se ele for reprovado, se eu já vejo desde o início que ele não tem um perfil, eu não preciso ficar 1 hora com ele conversando. Mas então, a gente conversa de forma profunda para entender essa questão do comportamento, da educação, da postura, da visão de mundo, da visão do trabalho. E aí, dinâmicas, provas, testes, são todos personalizados. Né? Tinha lojas, por exemplo, que usam prova de português e matemática para ver algum conhecimento que seja necessário. Coloca lá, arme e efetue. E aí, umas continhas. Tipo, que situação na vida real do trabalho na loja que ele vai precisar armar e efetuar? Sabe? Tipo, não tem isso. Você tem que dar exemplo com peso. Claro. Exatamente, você dá exemplo com peso, né, com questão de troco, questões da realidade, de gramas e tudo mais, dependendo da realidade da loja. Então, a gente precisa ter toda uma leitura de todos os processos, né, de dinâmica, prova, teste, tudo próprio. Então, a gente não pega absolutamente nada de livro, nada de internet. Tudo que a gente utiliza de ferramenta foi que a gente desenvolveu pensando nos nossos clientes, né, nos varejistas. Arme e efetue, eu não ouço isso desde o colégio. É isso, exatamente. Mas se você for no processo seletivo do Cara, varejo, você vai ver um monte. Que loucura. O Leandro uma vez me explicou, e eu vou pedir ele para contar aqui, porque normalmente no varejo, quando a gente abre uma vaga, entra centenas de currículos, né? Entram, né? Pra gente. E aí não dá para ter 1 hora para 300 currículos. Como é que você faz para você ter 1 hora para entrevistar os candidatos do varejo, Leandro? Então, vamos lá. A gente tem que fazer um filtro, né? Um funil. Então, eu preciso estabelecer critérios para ir afunilando os candidatos. Né? Um critério que a gente pode utilizar é a proximidade da loja. Né? Então, isso é benéfico para o próprio candidato, porque ele tem qualidade de vida, podendo ir mais rápido para o trabalho. Economiza passagem. Dorme até mais tarde, chega mais cedo. Está mais descansado, para voltar mais fácil. E a gente aí começa a fazer uma análise, aí a gente, dependendo da vaga, pode começar por caminhos diferentes. Mas um caminho é uma análise do currículo para ver, dentre as experiências dele, quanto tempo ele ficou em cada lugar. Né? Então, aquele candidato que fica sempre pouco tempo em muitos lugares, por pouco tempo, a gente já, né, deixa ele por último. Se não tiver opção, a gente pode até conversar com ele, mas, a princípio, ele vai ficar para depois. E a gente vai observar... aí a gente vai criar algumas etapas. Uma das etapas que a gente utiliza é o mapeamento comportamental. Então, existem pessoas que têm um perfil comportamental mais adequado para um cargo do que outro. Então, né, a gente utiliza lá o teste DISC, né, que tem 4 perfis principais, que é o dominante, o influente, o estável e o conforme. Então, por exemplo, quando eu preciso de uma pessoa que seja muito expressiva, que se comunique muito bem e tudo mais... eu estou falando de um perfil influente ou um perfil estável, mais voltado para pessoas. Né? Se eu preciso de alguém mais voltado para meta, para resultado, ou alguém que seja muito voltado para tarefa, eu vou pegar um conforme, que é aquela pessoa que é muito dentro do padrão e tudo mais. Então, dependendo da vaga e da loja, porque às vezes a mesma vaga, numa loja diferente, eu vou trabalhar um perfil diferente, dependendo do proprietário da loja, do tipo de pessoas que ele costuma trabalhar. Né? Então... eu, por exemplo, adoro Chimnos. Gosta? Muito, muito. E aí, quando o Leandro trabalhou para mim, né, o do varejo, eu gosto do Chimnos. E aí ele perguntou por quê? Porque
ao entender por que eu gosto dos tímidos, a assertividade dele foi lá em cima. Ah, imagino. Né? Eu gosto do tímido, porque eu explico uma vez só. O tímido não quer que chame a atenção dele, então ele presta mais atenção. Sabia que eu também tenho um pouco disso? Aqui eu costumo ir um pouquinho mais pro lado do tímido. Mas de vez em quando alguns tímidos enganam a gente. Eu já contratei tímido aqui, que quando chegou... Então, aí entra, na minha opinião, entra o perfil comportamental. Ele consegue analisar isso melhor. Eu não consigo, e maturidade. Claro. Porque você pode ter um perfil Isso. e ser imaturo, ser irresponsável. Né? Então, o perfil ele tem uma tendência a virtudes que você não necessariamente as tem. Isso. Né? Então, Agora uma coisa, Leandro. As pessoas geralmente nesses seus processos para o varejo estão mais infelizes, assim, você percebe que por causa dessa cultura que o varejo não deu certo, vai vender. As pessoas já chegam lá, tipo, eu tô querendo porque eu quero ganhar dinheiro. Tem alguém que chega lá e fala assim, cara, eu quero trabalhar nessa loja porque eu acho ela muito maneira e eu quero ser o melhor vendedor, entendeu? Assim, tem esse perfil? tem, mas é raro. É raro, né? Esse tipo de candidato é aquele cara que começou a trabalhar no varejo porque não tinha opção, porque era o que tinha naquele momento que ele precisava. Sim. Só que ele entra e se encanta. Ele entra e gosta, ele entra e vê possibilidade de crescimento. Ele vê que aquele trabalho é bom para ele e aí ele deseja fazer carreira. Então, a gente vê isso, mas normalmente a gente vê essa pessoa se candidatando para cargos um pouco de encarregado, Mais de pra líder, cima, gerente. A quando é mais jovem pode tudo mais. estar querendo ali, né? Mas eu tive uma experiência muito legal, que eu acho que vale a pena compartilhar. Conte. Que foi de uma... Eu trabalhava numa grande rede de supermercados na época, Uhum. e eu não era do RH, né? Eu era responsável por um setor, e a gente pediu para o RH candidatas para a vaga de operadora de caixa. E o RH mandou para a gente 5 pessoas, 5 meninas, 5 mulheres, sendo 4 meninas novas de 18 a 20 anos e uma senhora de 60 e poucos anos. E aí eu fiquei curioso com aquela senhora de 60 anos ali se candidatando. E aí a primeira pergunta que eu fiz, por que a senhora se candidatou para trabalhar como operadora de caixa nas Sendas? Ela falou, porque o sonho da minha vida é ser operadora de caixa, não de qualquer lugar, mas das Sendas. Que maneiríssimo. Aí eu falei... não, Arthur peraí. está nos ouvindo lá de cima e abrindo um sorriso maravilhoso. Que bacana. Aí eu falei, me conta essa história. As Como Sendas, assim? as Sendas era uma marca espetacular mesmo, né? Eu fui Eu muito tenho um feliz. carinho pela marca Sendas, não sei porquê. Eu tenho mesmo. Claro que sei porquê. Eu vivia lá. Eu penso que todo carioca que viveu na fase que as sendas existiam Tem um esse carinho, né? Verdade, verdade. E assim, quem trabalhou lá na época do seu Arthur, né, do Arthur Sendas, tem um carinho muito grande, assim. Ah, né? então é uma coisa comum mesmo. Todo mundo gosta. Era um cara fantástico. Mas ela falou com você que ela queria mesmo Ela Sendas. queria ser operadora de caixa, mas ela queria ser operadora de caixa das Sendas, ela não queria ser de outro lugar. Aí eu falei, mas a senhora tentou várias vezes ao longo da sua vida e só agora que conseguiu? Ela, não, é a primeira vez que eu procuro. Eu falei, mas me conta então essa história. Por que a senhora quer ser operadora de caixa das Sendas e por que só procurou agora? Ela falou, então, eu fui muito feliz no meu casamento, só que o meu marido não gostava que eu trabalhasse e eu respeitei ele. E a gente foi muito feliz, eu não tenho nada que falar dele. Só que há um mês atrás a gente descobriu que ele estava com uma doença e que ele não conseguiria resistir. E aí eu fui preparando meu currículo. Tem tanta piada aqui na minha cabeça, eu não posso fazer nenhuma, porque a gente vai ser execrado aqui. Continue. Aí ela falou, ele Deus, morreu coitado, meu Deus ele do céu. morreu há Deus o 5 tenha. dias atrás. Caraca, no quinto dia ela já A estava gente procurando? fez o enterro, não, foi 2 dias depois. A gente fez o enterro no dia seguinte. E aí, no outro dia, eu fui ao RH e deixei meu currículo. Eu já sabia todas as informações. Ela já andava com o currículo Onde é na que mão. era para deixar. Ela foi lá, foi entrevistada, o RH aprovou e mandou no dia seguinte pra gente. Então, tinha coisa de 5 dias que o marido dela tinha morrido. E... Tomara que tenha sido de causas naturais, que essa moça não tenha matado esse marido, pelo amor de Não, Deus. pô, ela falava com o maior carinho dele, assim. Ah, que bom. Meu E assim, e aí... Essa ela história falou- é muito boa. É muito boa mesmo. essa Maravilhosa. história. maravilhosa. Tem uma piada assim, né? Que a senhora não enterrou o marido. Ah. Aí o pessoal fala, senhora, já tem 2 dias, não, mas ele foi casado com 30 anos e nunca ficou sexta-feira à noite em casa. Essa sexta ele vai dormir aqui. Meu Muito Deus bom. do céu. Mas Mas vem aí cá, uma é- pergunta. Fala isso tudo. Ela queria muito, explicou isso pra você, e aí? Não, aí eu queria entender por que ela sonhava. Tá. Eu já entendi por que ela estava só agora se candidatando, mas por que a senhora sonha em ser operadora de caixa das Sendas? Ela falou, quando eu era mocinha,
Isso a gente está falando no final da década de 90, 98, 99. E ela tinha 60 anos, ou seja, hoje talvez ela não esteja mais viva. Tá. E ela falou, quando eu era mocinha, as mulheres não costumavam trabalhar tanto quanto hoje. E eu via as operadoras de caixa das Sendas chegando para trabalhar na abertura de loja. E usava aquele elas usavam terninho, laço. Aquele laço laranja. Elas entravam com uma valise, com tudo arrumadinho delas. Era quase uma aeromoça. Era exatamente isso que ela falou. Ela falou, pareciam aeromoças, elas entravam lindas, maquiadas, faziam formação, o gerente passava, observando todas a informação, né, via se estava tudo ajeitadinho, não sei o quê, cumprimentava todas elas, e aí elas iam em fila, cada uma entrando no seu caixa e tal. Eu era pequena, eu olhava aquelas mulheres e falei, um dia eu vou trabalhar como operadora de caixa. Só que ela nunca trabalhou, era o primeiro emprego dela. Né? Ela trabalhou a vida inteira no lar. E aí ela falou, eu falei, mas a senhora sabe que hoje está muito diferente. Ela, meu filho, não interessa, é meu sonho, eu quero estar lá. Resultado, em 3 meses, ela era a operadora de caixa mais rápida que a gente tinha na equipe lá. Que bacana. Você contratou ela então? Ela foi e arrebentou. Quem podia dizer não para uma situação dessa? Eu nem quis mais conversar com ela. Eu não soube mais nada dela naquele dia. Só isso foi o suficiente. Não tem. E ela foi extraordinária. Ela teve a oportunidade de ser promovida e não quis. Ela falou, seu Leandro, só quero ficar aqui quietinha no meu caixa. Aqui eu tô feliz. Arrebentar. Aí ela, inclusive, depois a gente teve um grupo de pessoas que estavam fazendo umas coisas erradas. E ela entregou todo mundo. E ela amava a empresa e defendia e não deixava ninguém fazer nada errado. Você lembra do nome dessa senhora? Eu não lembro. Eu acho que era Fátima, mas às vezes... Ô, dona Fátima, tá aí com seu maridão agora, falando pra ele assim, viu, fui trabalhar nas Sendas. Ou não. Ela tá lá em cima e ele tá lá embaixo. Quartos Pode ser também. Muito boa essa história. Muito legal. Então isso é mas muito não é todo difícil. Dia, não é todo dia. Infelizmente. Eu já tive alguns casos assim. Agora, será que é porque também o varejo deixou de cuidar? Porque você falou exatamente, muito boa esse exemplo, porque assim, olha só o cuidado que as Sendas tinham, sabe? Com a qualidade, com o uniforme. Detalhe, né, cara? As coisas moram no detalhe, na minha opinião, né? Eu sempre falo aqui do Cortella, o Cortella fala que é capricho. Falta capricho hoje no varejo. Isso. Essas pessoas se entendem isso? Você fala isso com os varejistas? Cara, capricho. Porque o capricho dá uma glamourizada, dá um up, né? Dá mais ânimo, não é isso? O ambiente, o seu uniforme, que é uma coisa simples, já diz muito sobre sua motivação de trabalhar. Exato. Se você está num lugar lindo, bem vestido, você está com a autoestima muito mais elevada do que num lugar feio, descascado, com ferrugem, não sei o quê, e um uniforme igual a Abadá de carnaval, que é horrível. Exatamente. E aí o Condeixa liga às franquias. Porque na franquia tem padrão, tem qualidade no uniforme, tem design. E se ficar feio, a franquia vai lá e briga, não é isso? É isso. Então você gosta de trabalhar com franquia mesmo por causa disso com também, certeza. Né? Mas só te respondendo, o que acontece? É um ciclo muito curioso de se ver. O candidato hoje, por conta de questões sociais, ele é assim, né? Ele vai para o mercado de trabalho desanimado, ele não tem muita perspectiva de crescimento, ele está indo lá só porque ele precisa mesmo. Então ele chega lá com toda a sua imaturidade, com todo o seu despreparo, com toda a sua coisa, e às vezes encontra uma loja que não tem um líder muito competente também, que não ajuda a desenvolver e tudo mais. E aí ele faz um monte de coisas ruins. Você tem muita história de funcionário que furta, né, que trata mal o cliente, que é indiferente e tudo mais. O patrão, quando vê isso, ele fala, pô, esse cara aqui é um sanguessuga desgraçado que só tá aqui para arrancar dinheiro, não se esforça, não faz nada, eu peço qualquer coisinha, ele faz cara feia, tem mais vontade. Isso. Aí ele perde o desejo de fazer coisas positivas com esse cara, né, de criar benefícios, de dar treinamento, isso aqui, porque ele tá com raiva do cara. Então, ele, em vez de entender, o cara tá desmotivado, por ser mais maduro, ele precisa ajudar o imaturo a amadurecer. Ele, muitas vezes, também imaturo, ele devolve essa indiferença, esse desprezo com indiferença e desprezo. E aí a relação fica assim. É uma bola de neve. Exatamente. E os grandes varejistas, é um desafio muito grande, porque isso é uma questão de liderança. Imagina hoje redes que têm 200, 300, 500 lojas. Como é que você vai garantir que todo gerente de todas as lojas é maduro? E que todos os líderes que esse gerente escolheu são maduros. Se tiver o dono do varejo, ele consegue. Consegue, mas aí a gente teria que estar com todo mundo na... e uma gestão imatura pode ajudar a piorar alguém que está... Né? Às vezes você chega uma pessoa que chega saudável, chega bacana, chega querendo, mas ele tem um líder ruim e ele vai...
né, se depreciando. A moral isso da que- história, na minha Diga. opinião, da fala do Condeixa é assim, ó. Invista na sua liderança no sentido dela saber cuidar de pessoas, saber gerir pessoas, entendeu? Não adianta só você recrutar no lugar legal, selecionar de maneira científica, se você tem uma liderança que é imatura, que falta conhecimento, entendeu? Excelente. É. Mas, assim, concordo, acho importantíssimo, tô achando muito bacana esse papo mesmo, tô gostando muito. E é legal, porque a gente tá falando de varejo, né? Aham. Olha só que interessante, Sim. né? E assim, o que eu acho? Eu não cheguei ainda nas pessoas, minha cabeça aqui, eu não cheguei na pessoa ainda, eu meio que empaquei ali atrás em processo e estrutura. Então, assim, se você pega assim, foi o que você falou de franquia. O Arthur Sendas fazia todo mundo se vestir igual uma aeromoça, em fila, aí você vê organização, disciplina, um negócio bacana, né? Não autoritário, mas sim organizado, Aham. né? E aí todo mundo sentava, aquele negócio bacana, aquela, né? E aí o Maurício falou aqui, cara, franquia assim, se vier da franqueadora, que tem que fazer toda manhã assim, assado, o uniforme tem que ser assim, não pode ter mancha, não pode ter isso, não pode ter aquilo, vai ser esse padrão, ele tem que seguir. Se tiver um franqueado maduro e competente, vai ser Ótimo. excelente. Se não tiver, ele é capaz de Vai até ser a perder a mesma franquia. coisa. É capaz de perder a É franquia. possível. Talvez, né? Sim, Ou sim. destruir a própria franquia. Ou destruir faz de parte. baixo pra cima, É. né? Exatamente. Perfeito. Excelente. Muito bom, hein? Muito bom, muito bom. Vamos falar já do projeto 12 Jovens no Franchising, mas vamos continuar aqui falando sobre franquia, sobre varejo, que eu acho importante. Diga, Maurício. Eu tô doido pra falar do projeto. Vamos falar do projeto já, só mais um minutinho. Eu acho que assim, então a gente já falou sobre pessoas motivadas, chefes motivados, né? Lideranças motivadas para não desmotivar quem tá no varejo, isso prejudica muito. Talvez organização e formato, né? Para também tornar isso mais agradável, né? Foi o que você falou. A pessoa mais bem vestida, ela vai estar com mais autoestima no local bacana, né? Falamos sobre Conhecimento de gestão de pessoas. conhecimento de gestão de pessoas, recrutamento e seleção, né? Agora é o seguinte, tem também a questão de carreira, né? Vamos supor. Então, redes grandes têm essa possibilidade de carreira. Então, o cara entra, eu estava conversando isso ontem com uma amiga minha que é dona de uma empresa familiar. Ela falou, Rafael, tem uma hora que o engenheiro chega na minha empresa que não tem mais para onde ele ir. Aí, ele, de vez em quando, até sai, eu dou parabéns para ele, eu torço por ele, não tem como ele, né, subir mais. Grandes redes têm essa possibilidade, né? Então, por exemplo, tem uma loja de roupa muito famosa aqui no Brasil, né? Mas mais do Rio de Janeiro, que aí o cara entra, é uma loja mais, vamos dizer assim, AAA, vamos dizer assim, né? Então o cara entra ou a mulher entra como vendedor ou vendedora, e aí ele pode passar para gerente de loja, depois gerente local, depois gerente de rede, então ele tem uma carreira ali. Isso também é importante. Tipo fast food. Por exemplo, vou falar do McDonald's, que não coloca um centavo aqui nesse programa, mas assim, o McDonald's ele tem bem estabelecido um plano de carreira e você vê a diferença, né, nas pessoas que estão ali, né? Porque elas vão crescer. Então, isso você enxerga também? Sim. Isso é um fator preponderante? Sim, mas tem algumas observações interessantes aí pra gente fazer em relação a isso. Existem 4 perfis que a gente costuma encontrar quando a gente entrevista para o varejo. Tá. Né? 4 tipos de candidato. Ok, Vou falar rapidamente sobre eles que isso vai fazer sentido. ok. O primeiro a gente chama de... peraí, me fugiu aqui. Vai pro segundo, vai pro segundo, Maurício, Primeiro, você deixa? é o Zezinho. Zezinho. A gente criou 4 personas aqui das pessoas que a gente entrevista. Legal. Então, primeiro é o Zezinho. O Zezinho é o garoto de primeiro emprego. Tá. Né? Então, ele não sabe o que ele quer da vida. Ou ele sabe, e às vezes não é o varejo, mas ele precisa do varejo para Ok. chegar em algum lugar. Ok. Então, ele está começando a vida profissional, está lá com 18 anos de idade, e ele precisa trabalhar, ou para ajudar em casa e tudo mais. O Zezinho tem o Zezinho do bem e o Zezinho do mal. O Zezinho do bem é o garoto que quer ajudar a família a pagar algumas contas. Ele tem um projeto, ele tem uma namoradinha que quer casar, quer comprar um terreninho, ou ele quer comprar um carro, uma moto, ele quer pagar uma faculdade, ele tem projeto, ele tem sonho, ele quer chegar a algum lugar, ele é ativo, ele faz uma série de coisas, pratica esporte, tem uma banda, ele é envolvido com coisas.
E tem o Zezinho do Mal, que aquele cara não faz nada, fica o dia inteiro em casa jogando videogame, a mãe não aguenta mais ele, tá 4 anos, já terminou o ensino médio, não sai de casa. Quando ele entra na empresa, ele pede pro colega fazer menos. Pô, vai ficar feio pra mim, Caraca, cara. não faz suporto, gente. E tem muita gente assim, muito né? comum, muito comum. Aliás, eu já vi em relações profissionais que eu tive coisas assim. Eu levei uma bronca uma vez, que eu estava trabalhando, inclusive no órgão público, aí teve uma reunião de gerência, eu era gerente, e a primeira vez que eu estava com um cargo bacana de gerente e tal, cheguei lá com um relatório. Levei uma bronca dos meus pais. Pô, como é que você tá... Grande, bonito, onde eu tinha ido, o que eu tinha feito. Você vai maluco, não sei o que. Aí eu já tava lá em cima, né, na mesa, assim, o papel, aí apresentei pro secretário, ele olhou e falou, maravilhoso, todo mundo tem que fazer igual. Ousou ser competente. Eu ousei ser competente, foi um erro que eu cometi, né? Horrível isso, verdade. Então, tem esse Zezinho do bem e o Zezinho do mal. A gente tem que fugir do Zezinho do mal e o Zezinho do bem, ótimo. Esse Zezinho do bem, pode ser que ele queira fazer carreira comigo, pode ser que não. E tá tudo bem. Se ele ficar 1 ano, 2 anos comigo na minha loja, cara, foi ótimo. Ele contribuiu, foi bacana, foi legal contribuir para a vida dele. Amanhã ele vai ser médico, vai ser advogado, qualquer coisa, vai passar em frente à loja. Pô, essa loja aqui foi importante a ver essa na minha história. Legal, carinho. Bom. E acrescentando, tá ele vai servir como paradigma para os colegas que vão vir atrás dele. Muito bom. Mas isso acontece mais com jovens, ou não? Não necessariamente, mas mais sim. Porque o jovem que ainda tá nessa coisa de planejar vida, carreira e tal. Vou arriscar uma coisa aqui que pode ser completamente errada, você vai me dizer. Em países mais desenvolvidos, o varejo é voltado mais para jovens trabalharem do que para mais velhos. Sim. Então isso não é uma impressão minha, isso é uma realidade. Uma coisa que marcou muito a gente na época do Obama, presidente nos Estados Unidos, é que os filhos deles trabalharam em cafeteria. Exatamente. Cara, você é filho do homem mais poderoso do mundo e você tá na cafeteria servindo café. Porque isso faz parte da cultura. Você fez 18 anos, você vai seguir a tua vida. E a primeira Mas entrada... é cultural ou é em relação à economia do país ser mais desenvolvida? Eu acho que é cultural. Os dois, né? Porque você tem a questão do jovem começar a cuidar de si mesmo, né? Dele começar a gerar renda, ele não ficar sendo um peso para os pais. E o fato dele começar a planejar a vida dele. E ele vai ficar por pouco tempo, ele não vai ficar a vida inteira no varejo. Por isso que você vê lojas lá, que é uma garotada danada e alta rotatividade, só que na alta rotatividade igual a gente tem aqui. Sim. Na rotatividade de 1 ano, 2 anos. Porque então, ele tá rodando etariamente a loja, exatamente. né? É um turnover etário. Só que você assim, tem né? processos tão bem feitos de treinamento, de capacitação, coisa que a gente não tem aqui no nosso varejo, porque ele ainda é muito amador, que o cara que entra, em 1 semana ele passa por um treinamento intensivo, entende tudo, não sei o que, já está na operação, está fazendo bem, está sendo bem apadrinhado, a coisa funciona. Então, eu não preciso, eu não tenho uma curva de aprendizagem gigantesca para o cara saber. Então, se o cara ficou aqui 6 meses e foi embora, beleza. Ele aprendeu no iniciozinho e o resto tudo foi bom para ele, foi bom para mim, ele foi embora e vem o próximo e está tudo bem. E tá tudo bem, Só que aqui a gente é muito incompetente em treinar e aí a gente fica... E é outra coisa que a gente ensina aí nos nossos cursos e tudo mais, que a gente precisa ter método de treinamento dinâmico, rápido e competente para o varejo. E que não tem. Normalmente tá com o cara lá, e aí, pô, o cara tá aqui há 3 meses e ainda não pegou. Não pegou porque ninguém se estruturou para ensinar pro cara. Então, você tá contando com a sorte e com a boa vontade e interesse do funcionário. Então, essa é uma questão que lá é mais bem resolvida e o sistema de treinamento é muito mais desenvolvido e muito mais cumprido. As pessoas seguem padrão. Entendi. Então... Mas a gente vê realmente isso, né? Que lá os jovens não tem problema nenhum, vão pro varejo. Não é vergonhoso. Não é vergonhoso você trabalhar numa loja. O cara trabalhou sei lá, na cafeteria, depois foi pra Harvard, entendeu? Assim, você vendo que os negócios fazem, sabe? Não tem problema nenhum. Só fazendo humor. Se os filhos do presidente do Brasil forem trabalhar na cafeteria, metade da população vai lá, a outra metade não vai, não. Pois é. Tá tão dividido, né, que vai ser assim mesmo. Mas, ou vai para ofender. Ou vai para ofender. Pelo menos enche a cafeteria. Mas a questão toda é a seguinte, eu vejo que tem muito isso aqui, falta talvez, e é por causa da cultura, porque é feio trabalhar. Exatamente. Eu trabalhei, por exemplo, numa loja de roupa. E pra mim, foi uma experiência espetacular. Eu acho que foi muito bacana, assim. E eu comia muito rápido, porque eu queria vender mais, né? Sim. Eu fui extra Natal. Então, ali, eu fui extra Natal. Eu posso falar também, não tem problema, não bota um centavo aqui, mas não tem problema. Da Richards, lá do Leblon. Que legal. Aí, cara, eu comia em 5, 10 minutos, voltava pra vender mais pra não parar. Teve um dia que eu tava exausto. Não tinha vendido quase nada, tava desmotivadíssimo. Eu falei, quer saber, eu vou sair daqui, vou tirar 1 hora de almoço, vou tirar a hora inteira de almoço. Aí eu saí, fui no Álvaros,
ali, pedi um medalhão com arroz à piemontese, batata portuguesa, só pra mim, com o milho inteiro, fiquei ali sentado, esperando 1 hora passar, voltei, ou seja, eu gastei mais do que eu ganhei no dia inteiro, né, mas pelo menos foi muito bacana e me deu um up pro resto. E eu gostava muito de atender, eu achava bacana e foi uma experiência que eu levei pra minha vida inteira. Atender o consumidor, atender no varejo, ajuda você a entender como é que é o consumidor final. É isso. Você entende tudo. Você não pode ter preconceito, você não pode ter nada formatadinho, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Um universo completamente diferente. Eu gosto de falar sobre isso, só para terminar, mas assim, tem 2 experiências ótimas. Uma que eu tava já no fim do dia, pessoal, meus amigos já ali, vendedores amigos já brincando comigo, e caraca, hein, Rafael? Não deu nada hoje, hein? Tá zerado. Eu falei, caraca, não sei o que tá acontecendo, cara. Porque é giro, né? Entrou a minha vez. Aí na minha vez, ninguém, só caroço. Aí eu, caraca, cara, não vou vender nada. Aí eu vi, vindo pelo corredor ali, do Rio de Leblon, a moça vindo de roupa assim, tipo pós-praia. Eu falei, putz, cara, o Sassa, não vai comprar nada. Você não vai comprar nada, tenho certeza, não vai comprar nada. Aí o pessoal já olhou, brincou comigo, tipo, é você, hein? Aí eu fui lá. Mas você tem que ir, pô, claro, né? Você não pode chegar tipo, e aí? Vaza logo. Não tem isso. Eu cheguei, tudo bem, boa tarde, tá precisando de alguma coisa? Ela falou assim, tô precisando de umas roupas, comprar algumas coisas de Natal, de presente. Aí puxou, assim, da bermuda dela desse tamanho, assim, de jeans. Mó negoção enorme, falou, são 3 camisas fino, não sei o que, aí eu olhei e falei, não acredito, ela falou, e 10 vale presente, que é maravilhoso vale presente, você vende, não é? Cara, ela, sei lá, foi uma fortuna, ela ainda pagou em dinheiro, eu ficava olhando pros meus amigos assim, tipo, viu só? Viu só? Maravilhoso. Aí essa foi uma experiência boa, agora a ruim foi que eu sei fazer bainha, eu sei mesmo fazer, a gente foi treinado, inclusive, pra fazer bainha. Aí tinha lá uma costureira que ela fazia, né? Nessa época ela fazia. Ela ia lá, ela marcava tudo, tava muito cheia a loja e eu fui pra me adiantar. Eu falei, eu posso me adiantar aqui, ajudar o senhor? Ele, pode. E era um cara super sério, né? Eu fui, ajoelhei, fiz a bainha dele e tem aquela bainha um pouquinho mais pra cima, você bota ali no salto, também fica bom. Aí eu ajeitando a bainha, tá bom pro senhor? Tá do seu gosto? Não sei o que. Aí ele olhou pra baixo assim e falou assim, já vi que você não sabe fazer bainha coisa nenhuma. Eu ajoelhado olhando pra ele. Aí eu pensando assim, passando pela minha cabeça, né? Se eu subir agora num gancho, eu acho que eu consigo derrubar ele. Mas aí você aprende a engolir e falar, não, senhor, olha só, tem 2 tipos, não sei o que, eu expliquei. Aí depois chamei a costureira, ela veio e ajudou. Então, assim, é uma experiência que ninguém pode tirar de você nunca mais. Você foi lidar com o público, não é isso? Você explica isso para as pessoas? Não, as pessoas entendem essa importância? Desculpa, eu falei muito, perdão. Não, acho ótimo. Eu acho que a maior parte das pessoas não tem maturidade para aprender com essa experiência. Elas vivem, ficam com raiva, passam a odiar mais o cliente, na próxima ele vai ser pior ainda porque o cliente entendi. É assim. Leandro, fala aquela frase, trate inteligentemente. Essa frase é ótima. Tem uma frase de Lao Tse que é, reaja inteligentemente, mesmo a um tratamento não inteligente. Excelente. Então, é uma regra que vale para atendimento ao cliente, para situações de reclamação. Então, chegou uma cliente lá, te esculachou, gritou, falou que você é estúpido, idiota, que você vai morrer trabalhando em loja. Porque você... típico de gente. Poxa, senhora, realmente, me desculpa eu ter errado, a senhora tem toda a razão, também estaria aborrecido. Poxa, eu quero te pedir desculpa. Aí vamos supor que ela continua esculachando. Não, porque é muito burro mesmo, é estúpido, imbecil, não sei o quê. Fala, poxa, a senhora tem razão, realmente eu não devia ter errado. Para todo mundo que tá olhando, é uma velha desgraçada que tá acabando com a raça do rapazinho tão bonzinho do cara, tá pedindo desculpa. Ou seja, eu saio bem na fita. Então, ou ela fica constrangida, se ela tiver um mínimo de humanidade, ela vai ficar, não, pô, desculpa, eu fui grosseira com você e tal, que acontece muitas vezes. Que a maioria das vezes. Ou ela simplesmente, ou ela pede desculpa, ou todo mundo a vê como a vilã e você como um mocinho. Então, tá tudo certo. Então, não só mocinho, mas uma pessoa controlada, uma pessoa com estabilidade emocional, não competência. Não dá o gancho. Não dá o gancho, exatamente. Não dá meio que dá vontade, de vez em quando dá o gancho, dá vontade. Então, essa é a reação inteligente. É pensar, qual é o resultado que eu quero? Qual era o melhor resultado aqui? É ela pedir desculpa. Então, como que eu consigo alcançar esse resultado dela pedir desculpa? Né? Me humilhar, dizer que ela tem razão. Né? E, é claro, pode ser que em alguma situação ela não tenha razão mesmo. Nesse caso, ela tem razão de estar chateada, né? Alguma coisa pode ter sido feita errada. E aí, quando não tem razão, a gente tenta explicar. O que eu posso fazer para resolver o seu problema? Por que a senhora está incomodada? Qual foi a situação? E aí você deixa ele apresentar a versão dele, e aí você vai apresentando fatos
para ficar evidente, não dizendo que está errado, mas apresentando fatos para ela entender que está errado. Né? E faz parte. E aí segue a vida, segue o baile. É isso. Muito bom. Bom, e com essa experiência toda, com toda essa bagagem... Eu acho que a gente parou os perfis que eu estava te respondendo. Ah, desculpa. O Zezinho 1, Zezinho bom, Zezinho ruim. Isso. Continuando. Aí depois tem o Zé Ramalho. Zé Ramalho. O Zé Ramalho, ele queria ser músico, ele queria ser advogado, ele queria ser outra coisa e não queria trabalhar no varejo. Só que ele ainda está fazendo curso de enfermagem. É impressionante como no varejo tem gente de enfermagem. É mesmo, é? Está fazendo enfermagem, está fazendo outra coisa e ele Técnico precisa de do segurança do curso, trabalho. TST. E aí ele precisa, para financiar o curso dele, a formação, Trabalhar ali. trabalhar para isso. Então a gente sabe que ele vai embora em breve, né? Mas ele ou é concurseiro, né? Está estudando para concurso, então ele vai demorar ainda. Pode ser que ele nunca passe no concurso, né? Sim, claro. E vai ficando e tal. Mas o cara que está fazendo o outro curso lá, o curso de música e tal, ele vai chegar uma hora que a coisa lá vai dar certo, ele vai agradecer e vai embora e ele vai pedir demissão. Você não vai gastar um centavo com a demissão dele. Né? Ele ficou ali servindo durante 1 ano, 2 anos, enquanto não se ajudou o cara, foi bom para ele, foi bom para você, e vai com Deus, que bom, que legal, sucesso. Esse personagem, Zé Ramalho, ele tem olhos de qualidade para o trabalho dele. Ele faz bem o trabalho dele, não faz bem, porque Também tem o do mal. Mas tem um Zé Ramalho do mal. tem. Então conta pra gente. O Zé Ramalho do mal é o ingrato. É o que tá essa bosta, tem que ficar com esse negócio aqui enquanto queria estar lá com a minha banda, tô aqui nessa desgraça desse lugar infernal, não sei o quê. Ele é ingrato. Ele não entende que aquilo ali está possibilitando o sonho dele. Então, ele não estaria com os olhos de gratidão, de poder realizar o sonho. Aquela pessoa amargurada. A gente achou que o Zé Ramalho era só do bem. É verdade. Bobinho, a gente. Mas por isso que é importante um bom processo seletivo. Então, quando alguém diz na entrevista que isso é uma tolice, às vezes, de quem está entrevistando para o varejo. Como você se vê daqui a 5 anos? É uma pergunta que eu não faço, mas que muitas pessoas fazem. Como você se vê daqui a 5 anos? A pessoa nunca vai dizer que se vê no varejo, porque as pessoas não querem trabalhar no varejo, e eu já sei disso. Aí tem gente que quando a pessoa diz, eu quero ser enfermeira, eu quero não sei o quê, fala, não vou contratar, ela quer ser enfermeira. Só que quando que ela vai ser enfermeira? Né? É amanhã? É daqui a 3 meses? Ou daqui a 2 anos? Daqui a 3 anos? Né? Então, eu elimino um candidato que tinha um potencial de ser um bom profissional por um bom tempo, né? Porque se as pessoas não querem fazer carreira no varejo, por que eu quero achar pessoas que querem fazer carreira no varejo? Eu não vou achar. E aí eu só vou aceitar quem mente para mim. A pessoa na entrevista quer ser enfermeira, mas ela sabe que eu quero ouvir. Ela é um pouco mais maliciosa, ela segue umas pessoas no TikTok que falam como você mentir na entrevista. E aí ela vai. Tem um monte de gente que ensina essas coisas. E aí... Vamos derrubar todo mundo. E aí ela acaba só provando quem mente. Né? É o me engana que eu gosto. A mesma coisa de ficar perguntando... Ninguém é bobo, né? Você sabe muito bem. Ela vai falar o que pra você? Tem muito bobo. Mas você fala... Tem muito entrevistador incompetente. Acredito mesmo. Mas assim, ela vai falar o que pra você? Meu sonho é ser gerente regional da... Pode ser que alguém diga isso. Desculpa. Tem Zé muito Ramalho bobo. do bem, Zé Ramalho do mal. Mas você falou, tem muito entrevistador bobo. Eu estava lembrando da pergunta. É como a pergunta das qualidades e defeitos. Sim. Né? É uma pergunta clássica e péssima para entrevista. Eu odeio essa pergunta. Não, e ela é péssima. Porque ninguém vai dizer a verdade. Imagina, o cara é mulherengo, vai dar em cima de todo mundo na loja. Ele vai dizer isso? Meu defeito é que eu sou mulherengo, eu dou em cima de todo mundo, sou pegador na loja. Não vai dizer. Se ele rouba, não, eu gosto meio de roubar na loja. Sou preguiçoso, não, sou meio vagabundo, preguiçoso, não gosto de trabalhar. Ou seja... Mas isso não é para identificar alguma... Não identifica nada. Você vai ver quais qualidades ele exagerou para fingir que eram defeitos, porque é isso que eles fazem. Ele vai e pega assim, eu sou muito chato com horário, não, esse é meu defeito. Se não for tudo na hora certa, eu fico muito aborrecido, não sei o quê. Eu sou perfeccionista. Ele pega uma qualidade, exagera para ficar... É o me engana que eu gosto. O namorador dizia assim, eu sou muito atencioso com as mulheres. Eu gosto muito de trabalhar com as mulheres. Respeitador. Então, o mentiroso é aprovado e quem diz a verdade é reprovado. Então, a gente tem outras formas de identificar esse tipo de coisa sem perguntar isso. Uma coisa que a gente pode perguntar, por exemplo, me conta um colega de trabalho que você teve e você admirou muito. E por que você admirava ele? E aí ele vai dizer várias virtudes dessa pessoa. Você já vê que essas virtudes são virtudes que ele
admira. E aí você vai pedir para ele contar, porque ele pode estar mentindo. Sim. E aí você vai pedir para ele contar histórias e tudo mais. E o contrário, né? Me conta um colega que você não admirava, que você não gostava de trabalhar com ele, que você não achava ele um bom profissional e por quê? E aí ele vai contar várias situações e você vai entender também características que ele não admira de alguma forma. É claro, não é só isso. Você vai ter várias perguntas, né? Você vai conversar sobre vários temas para tentar entender virtudes e defeitos dele. Você percebe várias coisas, ele contando uma simples história de um problema que ele teve com um cliente, você consegue perceber qualidades e defeitos dele. Né? Histórias com chefe, histórias com colegas de trabalho, você percebe qualidades e defeitos. É muito infantil achar que eu vou ter todas as perguntas exatas com a pergunta que eu fizer. Né? Eu pergunto um negócio e ele me responde exatamente o que eu quero saber. E as pessoas vão passando, ela faz a pergunta, o cara responde qualquer coisa e passa adiante e fica por isso mesmo. Então, a gente precisa investigar bastante para ver, no caso do Zé Ramalho, se ele é o Zé Ramalho do bem, se ele é o Zé Ramalho do mal, se ele é a pessoa que vale a pena ou não vale a pena. Desculpa, Maurício, você ia falar. Bacana. Esses são os 4, né? Isso. Tá, ok. Faltam mais 2, não? Faltam 2. Isso. Faltam 2. Diga, Maurício. Não, eu ia falar isso, que estava no segundo. Vamos lá. Isso. O terceiro é o Zé Bonitinho. O Zé Bonitinho é o cara que entrou no varejo, gostou e quer fazer carreira. Esse é o mais difícil de encontrar. Tá. Né? Esse é o cara que já teve... Às vezes ele está infeliz na loja que ele está trabalhando, porque ele não é valorizado, ele não tem oportunidade de crescer. Por que eu comecei a falar disso? Do mal? Não, o Zé Bonitinho só tem do bem. Só tem do bem. Pô, eu tava esperando do mal já. Eu também. Os próximos 2 só tem uma versão. O Zé Bonitinho, então, ele é esse cara que ele quer fazer carreira, né? Ele quer crescer e tudo mais. Para ele, eu preciso ter vaga. Eu não preciso ter vaga para o Zezinho, para o Zé Ramalho. Então, se eu tenho uma equipe de 60 pessoas, não são as 60 que vão crescer. Eu preciso ter alguns que querem fazer carreira para justamente eu ter quem promover. Mas não precisa ser todo mundo. Claro. Tem gente que Até porque vai ter espaço para todo mundo. É isso. E tem gente que não quer crescer, que quer ficar ali, né? Aquela pessoa que está ali. Aquela caixa das cenas, qual seria o perfil dela? Ela era Zé Bonitinho, com certeza. Bonitinho. Ela só não queria crescer. Mas certamente, ela é uma pessoa extraordinária. Então, eu preciso ter níveis para algumas pessoas. Eu não preciso ter para todas. Algumas eu vou perder por conta disso? É possível que eu perca. Né? Então, eu posso criar um plano de cargos e salários, eu posso criar algum nível, mas no varejo, de uma forma geral, as margens são apertadas. Não é em todo tipo de loja que a margem é apertada, mas em muitos tipos de loja a margem é apertada. Então, também se eu ficar criando vendedor 1, 2, 3, não sei o quê, júnior, pleno e sênior, eu não consigo criar uma diferenciação de salário e vai chegar num ponto que estrangula para mim. Eu não consigo mais pagar a minha equipe. Então, tem que tomar muito cuidado ao fazer um plano de cargos e salários para ele não ficar, né, impossível de ser realizado. E, por último, é o Zé do Caixão. Zé do Caixão. Deus me livre, guarde. O Zé do Caixão é aquele cara que se enterrou no varejo. Né? Aquele cara que trabalha no varejo por falta de opção, ele não tem nenhuma perspectiva de crescimento, mas ele está ali. E essa é a esmagadora maioria dos candidatos no varejo. A maioria é o Zé do Caixão. É o cara que está ali, ele odeia trabalhar, ele não gosta de nada, ele reclama de tudo ele acha que estão explorando ele. Se você pedir para ele fazer uma coisinha que não seja do setor dele, ele diz que não é o setor dele. Né? Então, é aquele cara imprestável que está no varejo. Só que às vezes ele finge na entrevista ser o Zé Bonitinho. Então, eu preciso de técnica, de atenção e um bom acompanhamento no prazo de experiência para ver se ele realmente é o Zé Bonitinho ou se ele não é o Zé do Caixão disfarçado ali. Então, esses 4 perfis são os que a gente mais encontra no processo seletivo. Então, quando a gente está entrevistando, a gente começa a sacar para ver qual é o perfil daquela pessoa ali que a gente está entrevistando, né? E a gente tem todo o nosso método de entrevista para tentar identificar e já eliminar quem a gente não pode contratar. Muito, muito bom esses perfis, hein? Uma aula bacana, de uma aula. E seleção. Só para fechar os perfis, eu acho interessante uma história, rápida. Eu fui para Maceió, né? E tava lá com a Luciana, Maurício. Eu não tinha levado barbeador. Manda um beijo pra Luciana. Vou mandar um beijo pra Luciana. Um beijo pra você, Luciana, que tá aqui nos ouvindo hoje. E aí eu fui comprar um barbeador, né? Aí eu fui pra Lojas Americanas. Bom, que também não coloca um centavo aqui nesse programa, né? Um abraço pro Lema. Lema vê muito o nosso programa, hein? Ele acorda, ele posta sempre no Twitter dele. Hoje acabei de ouvir o Clubecast. Maravilhoso. Um beijo aí pro Lema, que gosta muito do nosso tinha programa. Um barbeador na Americana? Aí voltando. Aí tinha... pois é, me perdi, né? Parece velho que... a pandemia fez isso comigo. Mas vamos voltando.
Você não entendeu a piada da Americanas. Não, É porque dizem que Sebrae Americanas não tem as coisas. Ah, não, sim, tá, tudo entendi. Agora entendi. Aí, entendeu? Tinha. Mas a questão toda não é essa. A questão é a seguinte: eu tava em Maceió, eu fui lá no shopping pra comprar o meu barbeador. Quando eu entrei, um cara me atendeu. Um homem me atendeu e falou: o que você tá precisando aí? Coisa rara. Pois é, o que você tá precisando aí? Aí já é raro. Não. Aí, até porque esse setor da loja americana sempre tem um Zé do Caixão. Sempre tem um Zé do... É impressionante. E nos outros também. Mas é que esse que eu costumo frequentar mais, sempre tem. Aí cheguei lá, o cara falou: o que você tá precisando? Eu falei: cara, eu preciso de barbeador. Vem cá que eu vou te apresentar o melhor barbeador que você vai ver na tua vida. Que isso? Aí eu, vamos Ele era promotor de vendas? Aí, ele era vai ouvindo. Aí a Luciana tava comigo assim: vamos lá, vou com você. E tinha as meninas dentro do balcão, que não falaram nada, ficaram olhando pra ele. E ele do lado de fora. Aí, olha só, esse aqui, você gosta desse aqui? Esse aqui? Eu falei: cara, não, esse eu não gosto muito não, por causa disso, isso, aquilo. Então tá bom, você quer o quê? Você quer... Aí ele falou assim: você quer bunda de neném? Bunda de neném? Aí eu olhei assim pra ele. Aí ele falou: bunda! Aí eu falei assim, aquele já ali falou assim, aí, esse aqui, ó, você vai, esse é espetacular, ele carrega com não sei o que de celular. Ganhou o dinheiro do posto. Cara, você não tá entendendo? Ele fez uma venda, Pronto. Aí ele abriu, deixa eu abrir aqui pra você ver. Tem vários tipos de corte, não sei o que, papapá, você carrega com o seu carregador de celular, que pipipi, papapó. Aí eu, pô, bicho, Qual era o ano do Prestou Barba? Aí... Tá parecendo um carro, pô. Pois é, é bom, eu uso até hoje. Era 2023? Eu uso até hoje, era 2000... O ano? Não, era 2022 e, cara, eu uso até hoje, assim, eu tava lá, aí eu comprei, eu falei: pô, cara, você é um vendedor espetacular. Ele falou: não, eu não sou vendedor. Aí, ué, você não é vendedor? Ele: não, eu sou segurança da loja. Caraca, que fantástico. Aí eu falei: não acredito nisso. Ele falou: é. Aí eu, pô, cara, você arrebenta, bicho. Aí ele: eu ajudo as meninas aqui a vender. Aí você via lá duas Zé do Caixão assim, ó. E a comissão da venda ia pra elas, é isso? Provavelmente. Ou seja, o cara mais empenhado... Na Americanas não tem comissão. Não, na parte de eletro não tem, não? Acho que de não tem, telefone, Será que não essas tem? coisas? Não sei, só sei que elas estavam assim, aí elas falavam: pois é, ele fica aí se metendo, não sei o quê. Quase que eu falei: minha querida, você tem que... Vai embora, deixa ele aqui, porque o cara era segurança da loja americana. E ele vendia espetacular, entendeu? Então esse cara... O segurança garantiu a sua estética em Alagoas. Fiquei espetacular, com bunda de neném. Bunda Cara, tem alguns lugares que eu vou, que eu sou atendido assim, que eu fico: cara, eu quero muito contratar essa pessoa. Não dá vontade de pegar o telefone? Nem sempre eu tenho vaga disponível, Sim, claro. assim. Mas, pô, volta Cara, eu quase e peguei o meia. telefone desse cara, que ele falou assim: você tá onde? Eu falei: sou do Rio de Janeiro. Pô, arranja um emprego lá no Rio de Janeiro. Aí eu falei: claro, pô. Mas eu falei: cara, eu não sei se eu vou conseguir pra você um emprego no Rio de Janeiro. Manda pra gente. Vou mandar pra vocês, Muito bom. É bom saber, porque sempre tem uns caras bons assim, né? Pô. Te atendem muito bem, É né? tão bom, né? E é engraçado que é tão raro um atendimento extraordinário que às vezes a pessoa atende um pouquinho melhor. Já é pra Já você, fica- Márcio. Eu agora tava na barca vindo pra cá e aí tem o cara que fica na cancela da barca liberando o pessoal entrar. E aí eu tava ali logo no início da fila, aí o cara baixou a cancela: uma excelente viagem pra vocês, tem uma ótima tarde, que não sei o que. O cara falou, eu falei: gente, que cara fofo, vontade de abraçar o cara. E o cara só foi educado, ele só desejou uma boa tarde, tipo, não foi nada extraordinário. Mas hoje o ordinário tá tão ordinário que o cara faz um pouquinho mais, você já fica ali encantado com o atendimento. Encantado. Eu tenho que falar o último exemplo, prometo que eu Não, mas tô adorando, pô. Eu Isso é moro pra vários. num Eu falo pra num ele que os condomínio. exemplos dele são excelentes. Não, eu moro num condomínio que tem seguranças que abrem a cancela para os carros entrarem e saírem, né? Aham. E todos os seguranças são ok, mas tem um segurança, que é o Marcelo. E esses seguranças, eles anotam placa, eles estão de olho em tudo, eles abrem o portão, não sei o quê, andam armados até e tal, não sei o quê, são treinados. Mas o Marcelo, eu saio de casa, eu fico... Olha só que loucura, eu fico torcendo pra ser o Marcelo na portaria, porque eu passo pelo Marcelo e ele... Fala, Rafael! Um bom dia pra você! Que seu dia seja abençoado! Um abraço grande! Muita força! Vai com tudo! Arrebenta! Irmão, eu saio O sonho dele era energizado! ser narrador de futebol. Tem que botar Marcelo no nosso podcast, Você não tá entendendo, eu saio assim, porra, show de bola, valeu, Marcelão! Aí eu já saio, porra, cantando, vou trabalhar. É mó barato, teve o dia que começou junho, dia 1º de junho, ele falou a mesma coisa pra mim que ele falou pra Luciana, ele falou assim: bom dia, Rafael, tudo bem? Como é que está, senhor Rafael, doutor Rafael, tudo bom, tudo certinho? Espero que você tenha tido um maio maravilhoso, que junho seja espetacular, e agora vai estar começando mais um mês pra você, muita boa sorte pra você, muita saúde. Pô, maravilhoso, esse cara é espetacular. E ele faz isso, você vê que ele não faz pra puxar o saio de coração. E o É dia o jeito dele dele. deve ficar melhor também,
eu acho, espero, também pela resposta das pessoas. Claro, né? Com certeza. Então a pessoa que é down, ela vai... Volta coisa boa, com certeza. Exatamente. Isso é uma pessoa que tá... E infelizmente as pessoas que trabalham no varejo não percebem isso. Que se elas forem muito gentis, muito legais e tudo mais, isso acaba voltando. Vai voltar um pouquinho de antipatia, mas vai voltar muito mais simpatia, claro. muito mais A coisa gerente da Copenhague de Caraí, que trabalha com minha irmã, chama Dani. Dani foi indicação do Sadi, um grande amigo meu, que ia na padaria no Ingá. Dani atendia ele muito bem e era maltratado pela gerente. E aí Sadi deu o telefone. O cliente arrumou emprego para funcionário que Entrevistei atendia Dani na Copenhague como estagiária, contratei Dani e hoje ela é gerente, trabalha com a minha irmã na Copenhague de Caraí. Entendeu? Simples assim. É. No E varejo isso a tem gente vê- link com o projeto 12 Jovens no Totalmente o link. É. Eu Eu não vi não, mas O que acredito. seria isso, Maurício Salchini? Então, 12 Jovens no Franchise é um projeto dentro do Polo PAIS, né, Polo de Ações com Impactos Sociais, do Núcleo Franquias, que a gente faz um recrutamento de seleção gratuito para uma marca diferente, uma franqueadora diferente por mês, de jovens oriundos de escola pública E de primeiro emprego. e de primeiro emprego. Então são jovens de escola pública que ainda não tiveram emprego, Isso. que são capacitados pela 2 no varejo, no projeto 12 no franchising, para levar para franquias. Não só capacitado, como recrutado e selecionado. A Espetacular. franquia não paga nada, o franqueado não paga nada, o jovem não paga nada. É a doação do 2 no varejo. Que bacana, parabéns, Fala viu? pra gente aí do Legal. projeto. Como é que Parabéns é esse a ele projeto, também, hein? que foi a Claro, ele é o... Criação a 4 mãos. Exatamente. Como é que tá sendo essa experiência? Vamos lá, fantástico. Uma coisa que a gente vê que muito dono de loja tem preconceito com o primeiro emprego, porque acha que o jovem é tudo bagunçado, só quer saber de festa e tudo mais. E isso, em alguns casos, vai ser verdade, né? Que o jovem não tem interesse pelo trabalho e tudo mais. Mas tem muito jovem extraordinário, tem muito jovem muito fora da curva, muito bom, muito competente. E a gente deve dar oportunidade, é claro, o empresário ele quer resultado, né? Ele quer uma experiência bacana para o cliente dele e tudo mais. Então, é comum a gente ver empresários pensando assim, eu contratei uma pessoa mais velha e essa pessoa era muito sem energia, então não quero mais ninguém mais velho. Eu contratei um jovem, o jovem era bagunceiro, só queria namorar todo mundo da loja, queria pegar todo mundo, não quero mais jovem. Então ele vai criando preconceitos e ele se fecha para aquele tipo de contratação. E ele não vê que a culpa não era da categoria jovem, da categoria idoso, da categoria velha. A culpa Era foi dele ele que mesmo. escolheu a pessoa errada. Ele que escolheu o jovem errado para trabalhar lá. Então, existem jovens que já estão mais preparados para o mercado de trabalho. É claro que todo mundo precisa de orientação, de feedback e tudo mais para ir se desenvolvendo. Mas tem jovens que tiveram uma boa educação, né, que têm a cabeça no lugar, que são bacanas, que são educados, técnica. têm uma boa formação técnica, dependendo do caso. E aí você consegue ter uma mão de obra muito bacana na tua loja. Né? O Maurício é testemunha aí, a equipe dele é toda formada por pessoas assim, jovens muito acima da média. Então, como ele já teve várias experiências ruins, ele não soube contratar e contratou mal, ele acaba se fechando no primeiro emprego. E aí o varejo, que é o lugar que está pronto para o primeiro emprego, fecha as portas para o jovem. E acaba abrindo porta para quem? Para quem tem experiência. E quem tem experiência no varejo, como é que é? A maioria é Zé do Caixão. Então ele fica contratando Zé do Caixão e deixando de contratar Zé Bonitinho porque ele tem preconceito Excelente. com o mercado. Então, a ideia desse projeto, né, que eu e Maurício pensamos aí, foi justamente para vencer esse preconceito no mercado de trabalho, porque para a gente é muito mais proveitoso contratar jovem de primeiro emprego muitas vezes do que alguém com experiência. Porque no varejo, quem tem experiência e é bom, está trabalhando. Conta do elogio que você ganhou da franqueada Cristiane Salchini da Copenhague. Recentemente a gente fez uma contratação lá para Copenhagen e a gente teve um feedback muito, muito positivo e eles ficaram muito, né, encantados com a candidata que a gente mandou. E surpreende, porque justamente quando a gente fala em jovem no mercado de trabalho no varejo, o empresário já pensa, né, aquela pessoa meio mais ou menos. Aí recebe alguém extraordinário, muito interessado, né, e dedicado, e com projeto de vida e tudo mais. Isso gera esse impacto positivo. E nesse projeto, Ponzi, tudo tem conexão. Então, por exemplo, qual é o papel do Clube Empreendedor? Unir 2 no varejo às franqueadoras. Sim. Ponto de encontro, ponte, hub.
Segundo, por que jovem de escola pública? Porque esse jovem sofre ainda mais preconceito, né? Então, essa questão da diversidade, né? Então, escola pública. Por que primeiro trabalho decente, primeiro emprego decente? Porque, às vezes, o empresário quer uma experiência onde não precisa, né? O jovem, para trabalhar no Rio do Mate, não precisa ter experiência em outra cafeteria, né? Eu até prefiro que não tenha. Aliás, normalmente eu decido que eu quero jovem sem experiência. E a ideia são 12 franqueadoras, uma por mês, para que a gente comunique isso ao mercado. Então, não é uma questão de ser, porque é Rio do Mate, porque é Copenhague, porque é Billy the Grill, porque já fez pro Billy the Grill também. Billy the Grill também, né? Entrou, né? Já foram 3 franqueadores. É para dizer assim, já deu certo pro segmento. Então, quem desejar uma mudança de paradigma de atendimento pode encontrar no jovem essa mudança. Bacana. E também entrega para o Leandro um ferramental de conhecimento no segmento. Então, as franqueadoras que desejarem alguém que já tem experiência no franchise, encontra no Leandro alguém que já fez essa doação para o segmento, já fez essa doação para a sociedade, fazendo esse recrutamento totalmente gratuito para as franqueadoras. Então, é um projeto que é como se fosse um quebra-cabeça bem montado e bem entregue assim, para a sociedade. Muito bom. Falando do ponto de vista dos dois no varejo, né, a gente vê que a maior parte das franquias são varejistas, né, estão na área de varejo de serviços, e que muitos donos de franquia, eles acabam fazendo por conta deles mesmos a entrevista. E é aquela coisa, o dono de loja, né, de um pequeno negócio, ele é tudo, né? Ele é o RH, ele é o comprador, ele é o financeiro, ele é um monte de coisa. Então, algumas dessas coisas ele acaba abrindo mão da qualidade, ele acaba não fazendo muito bem. E a gente acaba se mostrando uma opção viável inclusive, nosso custo é muito adaptado a varejo, né? Então, a gente tenta fazer tudo para que seja possível, que caiba ali na realidade dele, contratar, né, terceirizar a contratação, e a gente encaminha uma série de candidatos. E uma coisa legal que a gente faz é justamente dar garantia de 90 dias. Por quê? A gente entende que essa experiência ela é necessária. Então, durante todo o prazo de experiência, ele vai poder ver ali a realidade, ver se realmente era aquilo que ele esperava. Então, se o jovem arrumar outro emprego, que muitas vezes acontece, o jovem que é muito acima da média, às vezes ele mal entrou em um emprego, ele surge uma outra vaga para ele para ganhar mais e tudo mais. Então, acontece. Ou se não era, né, o que ele esperava, a empresa não ficou satisfeita, a gente substitui em até 90 dias, justamente para garantir que ele tem uma pessoa bacana ali na equipe dele. Muito bom. Eu dei o exemplo da Copenhague, da Cristiane, que é minha irmã, Sim. Porque minha irmã é muito exigente. Entendi. E para ela ter escrito o que ela escreveu pro porque foi na veia mesmo, né? Foi certinho, não foi? Foi muito significativo quando eu acessei o que ela escreveu e foi um atestado que a gente está no caminho certo, sabe? Certo. E tá continuando, 12 no franchise tá continuando, né? É isso, a gente está aberto a novas franquias, né, para a gente poder continuar esse trabalho aí mês a mês. Né? Então, a gente faz uma vaga por mês para uma franquia diferente. Então, só surgindo novas franquias aí o Polo tá captando, né, essas franquias para a gente estar fazendo esse trabalho. Para a gente é uma alegria a gente experimentar segmentos diferentes, né? A gente atende muito supermercado e aí a gente começou que tradicionalmente não trabalham como franquias, né, na maioria, mas a gente já tem hoje experiências com Rei do Mate, com Copenhagen, com lanchonete, com fast food, com rede de loja de óculos. Então, a gente vai, né, diversificando e é legal, porque tem algumas peculiaridades em alguns segmentos que a gente ainda não tinha enfrentado, né, e aí ao enfrentar é legal porque a gente aprende, a gente desenvolve novas percepções, novas ferramentas. Né? A gente atende uma rede de óculos que ensina muito pra gente, porque óculos é um tipo de negócio difícil de aprender rápido. Né? A curva de aprendizagem de lente, todos os tipos de lente, tem uma variedade enorme. Armações, você saber que armação fica boa no rosto do cliente. Exatamente. Né? Então, é um conhecimento que normalmente eles contratam com experiência. Mas a loja para a qual a gente trabalha, a rede, eles agora já reservam algumas vagas para jovens de primeiro emprego, né? Ou pessoas que não têm experiência específica em óculos, mas têm experiência com vendas. E eles estão desenvolvendo ali aos poucos. Eles não conseguem fazer isso com a equipe toda, mas uma parte da equipe eles conseguem ir desenvolvendo. E aí a gente vai aprendendo, né, as peculiaridades de cada setor,
e de cada, né, dono de loja, como o Maurício falou, essa questão, né, dele gostar de pessoas mais tímidas. E isso é legal. As pessoas não entendem o tímido como simpático. Né? Quando a gente fala aí, né, por aí, minha loja tem pessoas tímidas trabalhando. A imagem do pessoal é um tímido introspectivo. Sim. Né? Mas o tímido, ele pode ser simpático, ele pode só não ser efusivo. Exatamente. Né? E para muitos o efusivo vai ser um problema. Eu acho que o Maurício, né, você imaginar numa loja pequena, com muita gente trabalhando num espaço pequeno, ter gente que fala muito, né, muito expressiva, pode até incomodar. A gente tem um caso de sucesso que um franqueado que acompanha o franquias me pediu uma indicação de uma pessoa que faz obra, Janaína Basile. Sim. Nossa mesmo prêmio. Exato. Pegou a obra dele. Está fazendo sucesso na obra e ele perguntou sobre recrutamento e seleção e aí a gente indicou dois jovens no varejo. Muito bacana. No franchise. Muito bacana. Gente, projeto espetacular, trabalho espetacular do Dois no Varejo também. Mais alguma coisa? Vamos... Eu acho que a gente podia partir para mensagens finais. Eu também acho. O que você acha? Doutor Leandro, muito papo bom, hein? Acho que pode marcar o segundo sobre varejo, hein? Vamos fazer sobre varejo algumas coisas? Acho que varejo com o Leandro vai ser bacana, porque tem muita coisa pra falar de varejo, cara. Tem coisa pra caramba pra falar aqui que eu queria falar, mas a gente tá aqui com o tempo já estouradíssimo. Recados. Olha aqui pra lente do empreendedor. Mande seu recado aí pro pessoal que tá no varejo, ou que quer ir pro varejo, ou que tá no varejo e quer contratar. Bem, convidar para seguir a gente no @2novarejo, 2 por extenso, né? 2 no varejo. A gente produz conteúdo todo dia no Instagram, né, e a gente se alimenta muito das perguntas que colocam lá, então a gente todo dia está gravando respostas e dialogando e postando conteúdo. Então tudo sobre nós, tudo que a gente faz, nossos serviços, nossos cursos, está tudo disponível lá no nosso Instagram, então só procurar a gente lá que vai ser bacana. Faltou a pergunta, o que ele acha do encontro da ABF com o Senac Fecomércio, que o Clube do Excelente. Empreendedor tá unindo. Aproveita nesse embalo aí do recado final, a gente vai ter um encontro muito bacana com o Senac, que capacita jovens como ninguém também, é muito bacana, com o projeto Portal do Futuro. Vai estar com o Clube Empreendedor lá também falando de empreendedorismo, levando essa experiência, essa movimentação de empreendedores, e a ABF, que é de franquias, ou seja, é o varejão do varejão, todo mundo junto ali no varejo, né? É a parte boa do empreendedorismo. É o B2C na veia. Vai ser legal, né? O que você acha? Você acha tudo a ver com o Dois no Varejo, né? Tudo a ver. Eu sou muito suspeito para falar do Senac, que eu sou instrutor do Senac também. Então já tá entregue. Já tô, acho que há 12 Parabéns, anos. Hein? 12 anos no Senac, obrigado. E é um lugar que eu admiro demais, né? Aliás, eu me candidatei para trabalhar lá porque eu admirava demais o trabalho do Senac, né? Uma escola de varejo. Boa. Né? Então, não existia lugar que eu desejasse mais, né, trabalhar. E a gente vê hoje que o Senac é um dos poucos cursos, né, de credibilidade, de qualidade, que forma mão de obra que é excelente para o varejo, né, e para as franquias. Então, você não tem muitas empresas sérias e com essa tradição e com esse peso formando para todas as áreas, né, não só de alimentos, que é muito tradicional no Senac, mas os cursos técnicos em administração, logística, contabilidade, enfim, todos os cursos rápidos que eles têm, os cursos profissionalizantes, é uma gama enorme. E o próprio Portal do Futuro, que, né, forma jovens muito bacanas, inclusive eu já contratei alguns jovens que vieram do Portal do Futuro, né, para empresas que são nossos clientes. Aliás, essa é uma questão interessante. Eu, como dou aula no Senac, eu me relaciono com os alunos regularmente. Claro. Se eu não me engano, esse ano já foram 20 alunos, meus alunos ali, que eu já encaminhei para o mercado de trabalho, para alguma empresa que era nosso cliente. Né? E ótimo, facilita muito o meu trabalho, porque eu já estou com eles ali. E o Senac tem essa virtude de atrair pessoas que realmente querem se desenvolver profissionalmente. Tem o jovem, né, que não está em casa, não está buscando nada, e tem o jovem que está investindo tempo, né, e muitas vezes dinheiro, né, no Senac para se desenvolver, para se capacitar e para ser melhor para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho é sensível a isso. Cada vez mais, e eu tenho educado também meus clientes a isso, né, as empresas percebem que no Senac é uma fonte excelente de recrutamento. Então, em vez de primeiro buscar direto aí em qualquer lugar, busca, né, nos alunos do Senac
porque você vê ali um monte de gente, né, sendo preparada, tendo professores que trabalham no mercado, né, que têm essa visão de mercado, então eles já chegam muito mais, né, ágeis ali e dão resultado mais rápido, né? A curva de aprendizagem, ela está acelerada. Muito mais acelerada, bacana. Bacana. Bom? Feliz? Excelente, feliz. Posso para minha mensagem? Pode para sua mensagem, Dr. Maurício Salchini. Vou querer ter a mensagem também. Meu ídolo é meu pai. Admiração pela paternidade. Ria das histórias, piadas, verdadeiras ou inventadas. O pai do Condeixa era meu fã. Incrédulo, ficava no afã de estar à altura. Sociedade que cobra, pouco elogiosa. Atenção para essa cultura. Escuto a saudade do Ponzi, do Condeixa. Me acalmo na eternidade. Contra a falta do corpo, o excesso do amor. Matemática divina. Que esse podcast diminua a nossa dor. Alegre a eles, a nós, a todos. Sensacional. Emocionou. Obrigado, meu amigo. Um abraço aí para nossos pais. É isso? É isso. Posso deixar uma frase também? Você deixa sua frase. É uma frase que a gente repete muito e que faz muito sentido para a gente, que é: varejo é gente, ensinando gente, servindo gente e aprendendo com gente. Então, a gente vê que varejo, né, para trabalhar no varejo, primeiro tem que gostar de gente. Né? Não tem jeito, né? Exatamente. Quem trabalha na ponta, né, no contato com o cliente, tem que gostar de gente. E pela questão do relacionamento, né, das pessoas com quem a gente trabalha. E tem pessoas que são mais fechadas, que gostam de estar mais, né, focadas em processo e tal. Essas pessoas nem sempre são as ideais para estarem direto ali na ponta. Então, quando a gente busca alguém, a gente sempre busca alguém que gosta de gente, que gosta de se relacionar. E, né, a frase diz: varejo é gente, ensinando gente, servindo gente, aprendendo com gente. Né? Quem trabalha no varejo tem que estar disposto a ensinar, a compartilhar o conhecimento, a aprender e amar servir, gostar de servir. A sociedade é um servindo o outro. Né? No momento aqui, a gente está servindo as pessoas com conhecimento, com informação, né? As coisas, todos os objetos que foram fabricados para estar aqui, microfone e tudo mais, alguém serviu a gente fabricando isso tudo. Exato. Então, o tempo todo a gente é servido e a gente gosta de ser bem servido. Né? O único momento da gente devolver esse serviço é quando a gente está trabalhando. Né? Então, é a hora que o pessoal do varejo, né, deve fazer o seu trabalho. E é muito bacana a gente identificar pessoas que gostam de servir, né, que amam estar ali prestando serviço. É isso. Muito bom. Programa espetacular. Passamos da hora, Ítalo? Há muito tempo já, né? Mas valeu, né? Foi bom pra cá. O que você achou? Foi bom? Maravilhoso. A pergunta já filmando. O que você achou? Bom também? Foi bom, né? Extraordinário, muito bom. Muito bacana. Pessoal, esse foi mais um programa aqui do Clubecast. Hoje foi sobre varejo, com o pessoal do Dois do Varejo aqui, Leandro Condeixa, o nosso mestre também, Salchini, das franquias. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço enorme. A gente se vê no próximo Clubecast. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço.